Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulang hayate girim Yadkripatamaham bande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Shiro Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 14, continuando. Namam karmani limpanti name karma phalespriha itimam jo bhijanati karma bhinasa bhadyate. Não há trabalho que me afete, nem tampouco eu aspiro, eu desejo os frutos da ação. Aquele que compreende essa verdade sobre mim também não se torna enrendado nas reações fruitivas do trabalho. Comentário sobre Prabhupada. Assim como há leis constitucionais no mundo material que dizem que o rei não comete erros, ou que o rei não está sujeito às leis do Estado, o Senhor, embora seja o criador deste mundo material, não é afetado pelas atividades do mundo material. Ele cria e permanece alheio à criação, ao passo que as entidades vivas estão enredadas nos resultados fruitivos das atividades materiais, porque têm a propensão a assenhorar-se dos recursos materiais. O proprietário de um estabelecimento não é responsável pelas atividades certas ou erradas dos trabalhadores, senão que os próprios trabalhadores são responsáveis. As entidades vivas se ocupam em suas respectivas atividades de gozo dos sentidos, e essas atividades não são ordenadas pelo Senhor. Para melhorar o prazer dos sentidos, as entidades vivas ocupam-se em trabalhar neste mundo, e chegando à morte, aspiram à felicidade celestial. O Senhor, sendo completo em si mesmo, não sente atração pela aparente felicidade celestial. Os semideuses celestiais estão apenas lhe prestando seus serviços. O proprietário nunca deseja a felicidade rudimentar, talvez desejada pelos seus trabalhadores. Ele é alheio às ações e reações materiais. Por exemplo, as chuvas não são responsáveis pelos diferentes tipos de vegetação que aparecem na Terra, embora sem elas não haja possibilidade de a vegetação crescer. O Smriti Védico faz a seguinte confirmação desse fato. Nas criações materiais, o Senhor é apenas a causa suprema. A causa imediata e na natureza material é a natureza material.
pela qual a manifestação cósmica se torna visível. Os seres criados são de muitas variedades, tais como os semideuses, os seres humanos e os animais inferiores, e todos eles estão sujeitos às reações de suas atividades passadas, boas ou más. O Senhor apenas lhe dá condições favoráveis ao desenvolvimento dessas atividades e ao andamento dos modos qualitativos da natureza, mas nunca se torna responsável pelas atividades presentes e passadas por eles executadas. No Vedanta Sutra 2.134, confirma-se que confirma que o Senhor nunca é parcial para com alguma entidade viva. A entidade viva é responsável por seus próprios atos. Por meio da natureza material ou energia externa, o Senhor apenas lhe dá facilidades. Qualquer um, plenamente versado em todas as complexidades desta lei do karma, ou atividades fruitivas, não se afeta pelos resultados de suas atividades. Em outras palavras, aquele que compreende a natureza transcendental do Senhor é uma pessoa experiente na consciência de Krishna, razão pela qual nunca se sujeita às leis do karma. Quem não conhece a natureza transcendental do Senhor e pensa que as atividades deles visam resultados fruitivos, tal qual as atividades realizadas pelo ser vivo. Peraí. Está falando do Senhor, essas atividades do Senhor, não deles. Alguém que não conhece a transcendental natureza do Senhor e pensa que as atividades do Senhor têm como objetivo resultados fruitivos, assim como as atividades das entidades vivas comuns, certamente se tornam enredadas ele mesmo nas reações fruitivas. Porém, quem conhece a verdade suprema é uma alma liberta, fixa em consciência de Krishna. Krishna falou que, de acordo, no verso anterior, que de acordo com os 3 modos da natureza material, todo mundo trabalha de acordo com eles, né? Bondade, paixão e ignorância. E aí trabalha dentro das 4 ordens, divisões sacerdotais, espirituais e sociais, que é Varnashram Dharma. E aí depois ele fala, ó, nenhum trabalho desse me afeta, porque Krishna está além dele, igual o proprietário. Swami Prabhupada deu analogia, igual o proprietário de uma empresa, ele não está sob o controle das regras da empresa, ele está acima. Da mesma forma, nada disso afeta Krishna, e nem ele também deseja o fruto de nenhuma ação. A gente aqui faz ações e pensa no fruto dela. Krishna não. Por isso que uma das opulências, o nome Bhagavan, significa aquele que tem 6 opulências. Uma dessas 6 opulências é renúncia. Krishna é completamente renunciado ou renunciante. Então ele não deseja fruto das ações dele. A gente, várias vezes, ou quase sempre, ou sempre, deseja frutos das nossas ações. Ele está falando aqui, eu nunca aspiro pelos frutos da ação. Aquele que compreende essa verdade também não se torna enredado nas ações fruitivas do trabalho. O São Prabhupada falou que a gente que pega o resultado bom e ruim, e Krishna não tem nenhuma interferência disso, ele dá livre-arbítrio. Muita gente, o mundo hoje está muito difícil para todo mundo, não só aqui, mas no mundo inteiro, tudo está muito difícil, cada vez mais o tempo vai passando nessa era, as coisas vão ficando mais e mais difíceis, e muitas vezes, na dificuldade ou fraqueza, muita gente põe a culpa em Deus, né? Por que Deus criou, por que Deus fez isso? Mas aqui fica claro, e o Swami Prabhupada deu o exemplo da chuva, que é para todos, mas cresce plantas diferentes. A misericórdia é para todos, depende do que a gente faz, cada um. Ele dá o livre-arbítrio, e a gente pega o resultado individual do que a gente mesmo faz.
Então, Krishna está além disso tudo. Ele não tem culpa de nada e dá liberdade para a gente agir. De acordo com essa liberdade, se a gente faz as ações desejando fruto, a gente tem que vir nesse mundo e pegar esse fruto, seja bom ou ruim. Então, a gente é o responsável, cada um de nós, responsável pelas nossas atividades, boas e ruins, e a gente pega depois esse fruto. Depois de quanto tempo, assim? Depende, alguns são nessa vida e no campo sutil, a maioria vai para outras vidas, né? Principalmente no campo sutil que a gente desenvolve, vai com a gente para outras vidas. Alguns nessa vida, mas a maioria vai para a próxima vida. Porque vem no campo sutil, né? O que a gente fez, o que a gente pensou, refletiu, isso fica no campo sutil. Como na morte do corpo, o corpo sutil fica, então esse tudo que veio no corpo sutil, ele vai para a próxima. Sim. E aí a tendência que veio vai também para a próxima. Aí tende a agir de acordo com a tendência do campo mental, intelectual, etc. Então, o que passou a gente não pode mudar, mas agora a gente pode para a próxima. Para essa e para a próxima. O que passou, já passou. Mas nessa, a gente pode fazer uma melhora no presente. O importante é isso, de que nessa a gente pode fazer uma grande melhora, para na próxima vir melhor. Ou melhorar nessa e na próxima vir melhor ainda. Yoga, né? Antes disso, atividades, hábitos, várias coisas. Sim. Falou aqui, ó, o Senhor nunca é parcial com ninguém, ele é igual para todos. A entidade viva é responsável pelos seus próprios atos. Não é que ele escolhe um, para ele um é mais querido que o outro. A misericórdia dele é igual para todos. Mas se alguém, aí o dedo dá o exemplo do sol. Um dia de sol, o sol está para todo mundo. Mas se alguém se fechar dentro de um quarto, a luz do sol não vai lá. Ou seja, não é o sol que não está dando luz. Alguém que se fechar para a luz, ela está não deixando a luz entrar. Então esse é que é o negócio. A misericórdia está para todo mundo, mas depende de cada um se vai receber ou não. Mas está ali para todo mundo. É igual para todo mundo. Não é que muita gente no evangélico tem isso, e tem gente até na consciência de Cristo que também pensa isso. Que é escolhido, tudo é destino, então já está tudo escolhido. Então Deus escolheu alguns e não escolheu outros. Não. É refutado aqui por Cristo, também Swami Prabhupada aqui falou. É igual para todo mundo. A ideia aqui, ó, é tentar fazer as atividades, entregar o resultado para Deus, para ficar livre dos frutos, seja bom ou ruim, que é o fruto que faz a gente ficar nascendo e morrendo aqui. Então, a ideia é fazer atividade sem apego ao fruto. O Krishna está falando que ele é assim. E bom entender também que Krishna jamais deseja resultados frutivos, que a natureza dele é transcendental. E tem muita gente que também pensa que Krishna é material. É bom entender que Krishna é transcendental, está acima de qualquer lei, é o criador das leis, criador do Varnashram Dharma, e transcende. Não é porque ele está aqui servindo como líder do exército dos Pandavas, é que ele está enrendado em alguma atividade, não. Ele está além disso.
É isso. Dúvida aí alguém? Ele tá ali, mas ele desceu para restaurar o Dharma, não foi uma coisa assim? É, para dar exemplo, ele atuou de acordo com o Dharma, mas ele não está enrendado nele. Isso foi só para dar exemplo. Ah, Estabeleceu. Estabeleceu também os princípios religiosos e dando o próprio exemplo. Verso 15. Evam gyatva kritam karma purvairapi mumukkhubhi kuru karmaiva tasmat tvam purvai purvataram kritam. Carol vai ler. Vou. Nos tempos antigos, todas as almas liberadas agiram com esta compreensão acerca da minha natureza transcendental. Portanto, você deve executar o seu dever seguindo-lhe os passos. Tradução. Há duas classes de homens. Alguns deles têm seus corações cheios de sujeiras materiais, e outros estão livres da matéria. A consciência de Krishna é igualmente benéfica para esses dois tipos de pessoas. Aqueles que estão cheios de sujeiras podem adotar o processo da consciência de Krishna como um processo de purificação gradual, seguindo os princípios regulativos do serviço devocional. Os que já estão limpos das impurezas podem continuar a agir na mesma consciência de Krishna para que outros possam seguir-lhes os exemplos e beneficiar-se com isto. Os tolos ou os neófitos em consciência de Krishna frequentemente querem retirar-se das atividades sem ter conhecimento da consciência de Krishna. O Senhor não aprovou o fato de Arjuna desejar sair do campo de batalha para retirar-se das atividades. Precisa-se apenas saber como agir. Retirar-se das atividades da consciência de Krishna e sozinho fazer um show de consciência de Krishna é menos importante do que realmente ocupar-se em atividades em prol de Krishna. Aqui, Arjuna é aconselhado a agir em consciência de Krishna, seguindo os passos dos outros discípulos do Senhor, tais como Deus do Sol, Vivasvan, como foi mencionado num texto anterior. O Senhor Supremo conhece todas as suas atividades passadas, bem como as atividades daquelas pessoas que no passado agiram em consciência de Krishna. Portanto, ele recomenda as ações do Deus do Sol, que há alguns milhões de anos aprendeu essa arte com o Senhor. Todos esses discípulos do Senhor Krishna são aqui mencionados como pessoas que no passado se liberaram, ocupadas no cumprimento dos deveres que Krishna lhes reservou. Aqui está instruindo que as almas liberadas agiram dessa maneira, de acordo com o Varnashram Dharma, mas sem estar apegado, enrendado nas ações. Então ele está falando para Arjuna, então cumpra seu dever, seguindo os passos deles. Esse é um processo gradual, de consciência de Cristo, seguir os princípios regulativos do serviço devocional.
A gente segue os princípios regulativos e também segue o Varnashram Dharma. E tenta seguir Varnashram Dharma sem apego aos princípios, os 4 princípios, e recitar Harinama todo dia, escutar, ler, adorar a deidade, quem tem iniciação, os Gayatri Mantras, etc. Esses são os princípios regulativos. E Varnashram Dharma é as ações que a gente tem que fazer para manter o corpo. Todo mundo tem que fazer karma, ação. Karma quer dizer ação. Sem fazer karma, atividade, ninguém pode viver, né? Todo mundo tem que comer, se não comer, como é que faz? Tem que tomar banho, isso tudo é karma, ação. Manter o corpo de forma simples e sem apego ao resultado, ou tentar fazer sem apego material, dando ênfase para a Bhakti, a ideia é essa. E todo mundo tem que fazer atividade. Sem atividade, ninguém come, ninguém vive, ninguém dorme. A ideia é fazer atividade de acordo com o Varnashram Dharma, de maneira sem muito apego, e seguir os princípios regulativos de Bhakti ao mesmo tempo, dando ênfase para a Bhakti. Alguém aí? Esse foi o 15. 16. Kim akarmeti kavayo piyatra mohita tatte karma prabhakhyami yadgyata mokhyase subha. Júlia vai ler? Posso ler, Prabhu? Tradução. Mesmo as pessoas inteligentes se confundem em determinar o que é ação e o que é inação. Agora explicarei a você o que é ação. E com este conhecimento, você estará liberado de todos os pecados. Significado. Pense que executar a ação em consciência de Krishna, de acordo com os exemplos de devotos autênticos anteriores. Isto está recomendado no 15º verso. No texto a seguir será explicado por que esta ação não deve ser independente. Como se explicou no início deste capítulo, para agir em consciência de Krishna, a pessoa tem que seguir a direção de pessoas autorizadas que estejam numa linha de sucessão discipular. O sistema da consciência de Krishna foi primeiramente narrado ao Deus do Sol. O Deus do Sol o explicou a seu filho Manu. Manu explicou a seu filho Ikvaku. E o sistema está vigente nesta terra desde esse tempo muito remoto. Portanto, é preciso seguir os passos das autoridades anteriores da linha da sucessão discipular. Senão, mesmo os homens mais inteligentes vão se confundir quanto às ações normativas da consciência de Krishna. Você vê, isso é importante, ó. A pessoa pode ser grande filósofo, grande intelectual, mas se alguém tentar entender o Gita sozinho, é impossível dele compreender. A gente vê aí várias pessoas aí no mundo
que parecem ser inteligentes com o mundo material, que tentaram ler o Gita, eles não conseguiram entender muita coisa do Gita, porque entenderam sozinho. Aqui o sistema para aprender essa filosofia, desde Krishna até Manu, que é o progenitor da humanidade, ele seguiu o processo descendente da sucessão discipular. Ele não foi aprender sozinho. Ele aprendeu com o Vivachan, no Sol, que aprendeu com Krishna. Esse é o único processo que alguém pode aprender essa ciência do Gita, das escrituras védicas, através de sucessão discipular. Pode ser qualquer intelectual, filósofo, se ele tentar sozinho, é impossível de compreender. Só é compreendido através de alguma sucessão discipular legítima. Por isso que tem os comentários. Você vê nas escrituras, na Bíblia, nas outras até tem muitos comentários do judaísmo e islamismo, mas na Bíblia você não tem um comentário, então, um verso bíblico, a gente vê 1.000, talvez até mais, 3.000, 5.000 interpretações diferentes. Exige aquela pessoa qualificada, no caso aqui, que vê Deus face a face para escrever um comentário, para passar isso para os outros. Isso é a sucessão discipular. Que não só entendeu a ciência, mas que percebeu a realidade que é Deus face a face, ele pode passar para os outros. Essa é a nossa sucessão discipular. É a gente recebendo deles, igual a gente está lendo comentários, Swami Prabhupada, que é um desses, a gente pode compreender o que está sendo falado aqui. Esse é o sistema de compreensão. E se alguém ler só os versos sozinho, como vai compreender? É impossível. Vamos lá. Por esta razão, o Senhor decidiu instruir Arjuna diretamente sobre a consciência de Krishna. Por causa dessas instruções diretas do Senhor a Arjuna, é certo que qualquer pessoa que segue os passos de Arjuna não se confunde. Está dito que uma pessoa não pode averiguar os caminhos da religião simplesmente através do conhecimento experimental imperfeito. Na realidade, os princípios da religião só podem ser estabelecidos pelo próprio Senhor. Dharma... Pode ir. Eu não sei. Tá bom. Bhagavatam 6:3-19. Ninguém pode manufaturar um princípio religioso através de especulação imperfeita. É preciso seguir os passos de grandes autoridades como Brahman, Brahma Shiva, Narada, Manu, Kumara, Kapila, Pralada, Bhisma, Sukadeva Goswami, Jamaraj e Janaka, etc. Bali Maharaj. Esses são os 12 Mahajanas, grandes autoridades dos Vedas. Pela especulação mental, não se pode determinar que é religião ou autorrealização. Por isso, pela misericórdia, sem causa dos seus devotos, o Senhor explica diretamente a Arjuna o que é ação e o que é inação. Somente a ação executada em consciência de Krishna pode salvar uma pessoa do envolvimento da existência material. você vê, por isso é que não fica, pelo menos intelectualmente, não fica tão difícil de compreender, recebendo a Swami Prabhupada, lendo Gurudev, Siddhar Maharaj, os Gaudiya Vaishnavas, e eles pegaram todas as escrituras,
e a essência Srimad Bhagavatam, e passaram para a gente isso, junto com os comentários. Então não fica tão difícil da gente compreender, fica praticamente tudo mastigado para a gente. Então a gente não tem muita dificuldade de entender o que é karma, jnana, Ashtanga Yoga, Bhakti, a diferença entre eles. Vem tudo mastigado para a gente nos comentários, nas aulas. Agora, outras pessoas, eles ficam confusos. A gente conversa aí com várias pessoas de yoga, de personalista, eles ficam totalmente perdidos, não conseguem saber o que é o que, não tem uma guia que explica tudo isso. Não consegue compreender quase absolutamente nada. A gente vê isso para todo lado. Hoje em dia com a internet, então, né? Esse dia me mandaram um vídeo, um cara desse de internet falando sobre Brahma, aí mistura que Krishna e Shiva pode aparecer nesse mundo, aí combinou com Jeová, Krishna combinou com Jeová que ia mandar um enviado dele de carne e osso. Essas coisas aparecem aí, porque lê sozinho, começa a especular e tá na moda, tá na busca de conhecimento, muita gente termina nos Vedas, né? Só que lê sozinho, aí começa a misturar, tentar ligar uma coisa com a outra. Eles não têm uma guia que determina a coisa correta e acaba no final totalmente confuso. Mas aqui fica fácil para a gente entender a sucessão discipular. A gente estuda sistematicamente, verso por verso, Gita, Bhagavata, o livro dos Goswamis, a gente consegue compreender as abraâmicas, qualquer pessoa falar, a gente consegue entender o que é o que, em outra escritura, o que é. Alguém fala o que é legítimo, o que não é, o que é especulação, o que tem a ver, fica muito mais fácil. É tudo explicado, né? Ponto por ponto. Não deixa passar nada. Todas as dúvidas vão sendo eliminadas. Fala, cara. Eu botei o microfone, dá para me ouvir direito? Dá. Surgiu uma dúvida agora, assim, é só um exemplo, tá? Por exemplo, o senhor acabou de falar que pelo menos o conhecimento intelectual fica mais claro, esse discernimento, por exemplo. Esse conhecimento intelectual, então assim, uma pessoa como eu, por exemplo, que canta, às vezes sim, às vezes não, né? Tipo, não tá praticando, tá bem pouco, mas assim, pelo menos intelectualmente, eu tô conseguindo discernir bem claramente tudo que o senhor quer dizer, né? Eu consigo entender. Esse conhecimento, ele vai ser levado para outras vidas? Ou como eu não tô praticando Bhakti Yoga mesmo, isso vai ser perdido? Tudo que a gente pensa e aprende, o intelecto, vai junto com o corpo sutil, ele não morre com o corpo. Tudo que a gente pensa e vem no intelecto, na inteligência, ele vai para a próxima vida, ele vai. Tem coisa que esquece, tem coisa que não, mas a propensão disso vai. Aí depende da intensidade também, né? Depende de qual ele é profundo, depende de várias coisas, mas alguma coisa vai. Isso é certo. Alguma coisa vai, em algum nível vai. Em algum nível vai, com certeza. Não vai passar em branco. Se a pessoa compreendeu e tentou praticar, alguma coisa vai com ela. Ou se ela refletiu e pensou realmente naquilo, levou a sério, na próxima vida aquilo vai junto com ela, que o corpo sutil não morre, né? Só fica o corpo aqui que fica aqui. O corpo sutil vai junto. A não ser que a pessoa simplesmente só por saber, entendeu? Sem refletir, sem nada. Aí pode ser que na próxima não lembra e tal, passou em branco. Mas se ela refletir, levar a sério, isso vai para a próxima.
no campo intelectual, né? Mas só o negócio é que só no campo intelectual não tem benefício espiritual real. Ele começa a ter benefício se a gente estuda as escrituras para praticar, aí sim. Porque só para saber, não. Se ficar só no campo de saber, aí é problema. Primeiro, por sabendo, a responsabilidade é maior. Já começa aí. E se a gente age por ignorância, vem carro do mesmo jeito, mas se a gente sabe e age, é pior. Então, só saber não vai ter progresso espiritual nenhum. Por isso que estudar as escrituras deve se levar a sério para estudar, entender e praticar. Ou tentar ao máximo experimentar aquilo. Aí sim vem benefício, não só no campo sutil, mas também no corpo, no plano da alma, né? Aí vem alguma purificação real, vem. Então a ideia é essa, não é só estudar para saber. O que a gente tá lendo aqui para praticar, não para saber. Se for só para saber, não adianta nada. Fica só no campo do saber. Eu sei que tem um buraco ali na frente. Eu vou lá correr e cair nele. Não adiantou nada eu saber. Vou pro buraco do mesmo jeito. Então, o negócio é ler para tentar. Conseguir ou não já é outra coisa, mas entender qual que é o objetivo que deve ser feito e tentar fazer aquilo. Essa é a razão do porquê estudar, né? O Gita. Essa é a consciência que alguém deve aproximar do Gita. Se alguém aproximar só para extrair informação, então aqui vai dar resultado nenhum. Isso o Gurudev fala várias vezes, Swami Prabhupada também várias vezes, e esse livrinho Bhagavata que a gente imprimiu aqui, Bhaktivinoda Thakur fala. Muita gente aproxima de vários livros para só obter informações. Esse tipo de estudo, ele fala, é muito apreciado pelos tolos e aqueles que são semelhantes a eles, pelos ignorantes. Mas a prática começa pelo intelecto, né? Porque primeiro a gente compreende como deve ser praticado, porque senão tem jeito de praticar. Igual a gente quer ir, vamos supor, para São Paulo, de BH para São Paulo. Se a gente não souber qual estrada que vai pegar, qual caminho que vai, como que vai chegar lá? Tem jeito. A gente quer praticar Bhakti. Se não souber como que é a prática, não tem jeito de praticar. Então tem que ler para entender o que deve ser feito na prática. Ou no dia a dia também tem a ver ligado com a prática. Para depois praticar. A razão é essa, para a gente entender o que deve ser praticado. Igual para ir para São Paulo, qual o caminho para chegar lá. Então esse é o objetivo de estudar. Não é só para saber, é para saber como vai praticar para chegar lá. O que deve ser feito para chegar lá. Esse é o objetivo. No caso aqui, o que deve ser feito para Bhakti vir no coração. Para aumentar esse humor de serviço. O que deve ser feito. É esse o objetivo. Aí se a gente faz isso, aí na próxima vida, com certeza, essa consciência, mesmo que for pouco, ela vem com a gente. Isso vem. Se a gente for sério, tem o corpo humano na próxima e essa consciência vem. A quantidade que a gente desenvolveu nisso, isso é certo que vem na próxima. Krishna mesmo afirma no Gita isso. Eu tenho uma dúvida a partir dessa pergunta da Carol, que é, e o contrário? Por exemplo, uma pessoa que pratica Bhakti, mas não necessariamente conhece a doutrina Vaishnava, então ela tem uma prática misericordiosa e tal, ela também evolui à mesma medida, mesmo sem ter essa proporcionalidade intelectual? Mas aí depende com quem que tá comparando, né? Depende com quem na cabeça aí,
do que você está refletindo com quem. Fiz de responder por Não, isso. uma pessoa que tem um comportamento ético, assim, em relação a... Não, porque se está comparando com alguém com entendimento e está praticando, essa outra pessoa não vai experimentar nada. Mas se está comparando com alguém que só está sabendo e não praticando nada, ou tem atitudes piores do que a outra, então essa outra é melhor. Mas em termos de real processo de Bhakti, essa também não vai conseguir, porque ela não tem o entendimento para praticar. Então não tem jeito dela praticar Bhakti. Ela não sabe o que é Bhakti. Então como que ela vai fazer Bhakti Yoga? Não tem jeito. Então, porque, assim, o Bhakti é uma ação positiva com itinerário em Krishna. Se não tiver... Mas através, igual o Swami Prabhupada falou, porque se pensar assim, eu vou praticar Bhakti, eu vou recitar o mantra, e eu não sei muito sobre, e eu estou cantando o mantra aqui e tal, aí isso é Bhakti. Mas, na verdade, ela tem alguma devoção, mas no dia a dia, se for ver as atividades, é karma, cobre Bhakti. Então, na verdade, está praticando karma, não Bhakti. Aquele tem um lado sentimental, que é mais do que realmente Bhakti. Na verdade, não é Bhakti. É karma com um pouquinho de sentimento, mais sentimental do que atitude de serviço, que parece que é Bhakti. Porque Bhakti significa, ao Swami Prabhupada, seguir os princípios regulativos de Bhakti. Sim. Porque sem seguir os princípios regulativos de Bhakti, o amor puro não vem. Uhum. É impossível. E precisa dessa disciplina, de seguir os princípios regulativos todos, e de entender, de saber os princípios regulativos quais são, e de entender qual que é o processo, a diferença de karma para yoga, de jnana, para saber se ela está realmente praticando o bhakti com um objetivo definido, sem mistura de jnana, que é importante, de personalismo, e sem mistura de outras coisas. Então, sem isso, pode parecer que ela está praticando bhakti, mas na verdade não. Impossível. Nesse caso. Mas se comparar com alguém que só sabe, e essa outra pessoa que você citou, ela tem atitudes no mundo material mais benéfico, o coração é mais pacífico do que essa outra, aí ela pode ser melhor, mas se levar a Bhakti no sentido real da palavra, ela não está praticando Bhakti, impossível. Isso é falado nos livros de Rupa Goswami, Swami Prabhupada também falou aqui. E uma pessoa pode praticar Bhakti sem ter tomado iniciação? Também não. Não. Também não. Uhum. Parece que o processo foi falado antes, começa com estrada, fé. A fé ali ainda mais ou menos essa um pouco de fé, dependendo se ela for honesta, ela consegue associação com devotos e um mestre espiritual legítimo, sadhu sangha, é o segundo. Primeiro e segundo, mais ou menos combinado. E aí depois sim começa a prática. No real sentido. Claro que, se for ver em termos de planta, de começar, surgia desde o começo, mas se for ver no sentido real de Bhakti, de purificar o processo interior, começar a realmente fazer efeito, é depois da iniciação. É estrada, fé, depois sadhu sangha. É sadhu sangha, associação com devotos, e depois mestre espiritual, aí recebe iniciação. Aí depois, aí começa. Aí vem bhajana kriya, que é as sérias regulações do serviço devocional, e a narta nivrit, impurezas começam a ir embora. Isso é a prática. Aí começa a Bhakti. Aí quando a impureza vai embora, Bhakti vai vir, a impureza vai indo embora, até purificando tudo, e Bhakti vindo mais amor puro até chegar em prêmio. Então, por isso é que Bhakti não vem sem isso, porque tem todo o processo. Não dá para vir sem passar por todos esses estágios antes.
E mesmo com esses estágios, ainda é uma longa jornada. Sem ele, então, é impossível. Mas é importante que a gente seja honesto, né? Isso é o mais importante. Sem querer aparecer para os outros mais do que realmente é, de maneira simples e humilde, tentando entender e orando por misericórdia de si, tentando entender o que é o quê, refletindo e tentando aproximar através de escutar, recitar, e aí com o tempo aparece um mestre espiritual, a pessoa deve orar para poder reconhecer quem é real mestre, um digno representante, quem não é, para não ser enganado, que é a maioria, então é perigoso. Mas orar para Krishna, se a pessoa for honesta e orar, ela vai ser direcionada para um que é digno de fazer esse trabalho de iniciação, e aí a partir dali seguir as regras e regulações, e antes da iniciação ela não tem obrigação de seguir nada às cegas. É bom, mas não tem obrigação, ela não prometeu nada para ninguém, ela só ganha. Por isso que antes da iniciação a gente só ganha. Ele não prometeu nada, qualquer coisa que a gente canta, a gente está tipo uma conta sendo depositado dinheiro na conta. Ela não tem obrigação, ela não prometeu nada, tudo que faz ela só ganha crédito, chama Sukriti. São créditos eternos que só ganha. Aí na hora da iniciação é que é o negócio, que aí ela prometeu ali. No Harinam já promete jamais usar qualquer tipo de intoxicante, jamais praticar sexo ilícito, jamais jogo de azar, jamais ovo, carne, café, cafeína, ou E lidar com... quantas voltas de japa? Não tem um número fixo, né? Quando o Pada falava 16, mas na Gaudiya Mata não tem número fixo. Eles começam geralmente quanto você pode, 2, 4, por exemplo. O importante é ter um número mínimo por dia e ir aumentando aos poucos. Isso é melhor que começar com 16, depois daqui um ano está com 8, daqui 3 anos está com 4, daqui 5 joga já para o oceano. Então, os mestres, São Prabhupada falou 16 naquela época, foi o método que ele adotou para espalhar o Mahamantra. Os outros mestres não era, eles falavam, pode começar com 4, por exemplo. Então, provavelmente não vai falar assim, tem que começar com 16. Você só pode começar com pouca e ir aumentando aos poucos. E não especular, sempre falar de acordo com as escrituras, isso é outra coisa. E primeiro começa isso, isso é Harinama. Depois Diksha, aí já vem as 64 regras do Hari Bhakti Vilasa. Ela já tem uma programação do dia, tem o Gayatri Mantra, acordar no nascer do sol um pouco antes para recitar o Gayatri, fazer a Chamana, tiro, etc. Aí é o processo real, depois do Diksha. Então esse é o processo. Aí seguindo, vai indo, e até o final da vida progredir no máximo que puder, ter uma vida progredir nessa, e na próxima vida vir com aquilo até onde parou, e vida após vida até se tornar perfeito. A ideia é essa. Mas é indispensável esse processo de iniciação, é indispensável, ninguém pode progredir sem isso. Pode progredir antes disso, porque ela está ganhando crédito, né? E a fé vai aumentando, mas realmente o processo é esse. Isso que eu ia tô falando que eu ia concluir, que eu concluí na minha mente, desculpa, que é também a pessoa se coloca numa situação assim ameaçada, porque não tá na iniciação, então não vai ter nenhum benefício, e aí pode acabar largando até o pouquinho que tá fazendo, né? Não, mas ela vai ter, ela tá ganhando crédito, é isso que eu tô falando, ela só tá ganhando, na verdade. Porque tem que ter certeza absoluta para pedir iniciação, né? É quando ela estiver firme, é que vai vir a hora, né? Nem ela que sabe a hora, é Cristo que sabe a hora que vai enviar.
O que a gente vê é o contrário disso, é isso que você está falando. Ah, então eu quero rápido. O que acontece? Daqui 5 anos largou tudo, e aí? Foi melhor ou foi pior? É pior, porque É para melhor, pedir é melhor com calma. é melhor com calma, não, porque para pedir iniciação e prometer É. tudo isso, tem que ter certeza mesmo do que está fazendo, né? Exato. E antes da iniciação só ganha, ainda tem isso. Você não perde, você não prometeu nada para ninguém, você não prometeu seguir nenhum princípio. Então você só ganha. Você está cantando Mahamanta, você está ganhando. Você está escutando, você está ganhando. Você lê alguma coisa, você está ganhando. Você não tem nada a perder ali. Então aí, de acordo com a intensidade que a pessoa vai refletindo, a fé vai aumentando, aí vai vindo o tempo de cada um, vai aparecer o mestre para ela. Agora, se ela estiver nisso, então não vou conseguir nada, eu vou rápido. Aí é tipo passar um estágio. Aí sabe-se lá, aí vai prometer, pode ser que ela não esteja preparada, vai prometer uma coisa, não tem muita firmeza ainda, 100% que ela vai cumprir. E aí? Depois prometeu, já era, e aí como não conseguir cumprir? Aí já era, igual o Gurudeva fala, tem que pensar nisso antes, não depois. Então não é uma Mas coisa igual escolher um tênis, igual escolher um mestre, hoje eu vou comprar um tênis, aí chega na loja, esse tênis aí, não gostei não, véio. Hoje em dia muita gente escolhe o mestre assim, de um dia para o outro, hoje eu quero um mestre. Aí vai na internet, esse aqui, deixa eu ver. Igual escolher um tênis na vitrine. Esse aqui eu não gostei não, vou para esse. Não é assim que funciona. Então é melhor assim, de fortalecendo aos poucos, aí quando tiver mesmo firme, decidido, orando para Krishna, que ele sabe mais a hora do que a gente, aí vem a gente percebe as conjunções das coisas e firme mesmo no objetivo, aí vai. A Júlia, ali, Então, porque o senhor disse aí em relação à iniciação, que Bhakti não é dado sem a iniciação. No caso das outras doutrinas, então, como é que fica essa questão de Bhakti acontecer? Eles ele têm. a iniciação, o batismo é iniciação. Ah, sim. Isso também é. É, Iniciação dentro dessas outras não é doutrinas. igual a nossa, mas eles têm o processo deles também. Tá. E eu tenho uma outra pergunta também em relação ao texto que fala que uma pessoa não pode estar lendo o Gita sem uma instrução de um fiel, né, de uma pessoa autorizada. O que é pior, a pessoa ler sem uma instrução ou não ler? Porque, assim, tem muitas pessoas que ficam curiosas. Ah, mas que livro que é esse que você lê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente fala, né, esse livro e tal, mas eu, pelo menos, sempre falo, o ideal é você ler acompanhado de uma pessoa, porque não é só um livro, né? Então lê com o comentário, né? Tanto ao Pablo, meu mestre, que é os dois que tem em português, bastante explicativo, ou então lê esse, como ele é e do meu mestre. Aí tem o comentário, né? Apesar que ela não vai compreender muita coisa, mas pelo menos está com os comentários, né? Sim. Lalita ia falar? que o fato de tomar iniciação também não garante Bhakti, né? Se não for seguido de conhecimento perfeito, porque, por exemplo, aqui, né, exceto você, ninguém tomou iniciação. E a gente segue o processo de estudar, de recitar e etc e tal. E enquanto pode ter várias pessoas que tiveram a oportunidade de tomar iniciação e não estuda, né? Porque como que a gente vai praticar se a gente não tiver o conhecimento? O que você vai praticar? Iniciação também não adianta também. Não adianta. Então é as duas coisas que tem que acontecer. A pessoa tem que fazer a parte dela, a gente tem que fazer a nossa parte e também achar um real mestre, essas duas coisas.
E se a pessoa estiver seguindo e o mestre não for digno, legítimo ou digno, ou sincero, honesto, que é minoria, bastante minoria, principalmente hoje em dia, não vai dar resultado nenhum. Nesse caso é melhor ficar sem iniciação. E se o mestre for legítimo e a pessoa não seguir, pelo menos, os princípios regulativos e tentar progredir no serviço devocional e amor a Deus realmente, seriamente, também não vai ter resultado nenhum. Então, só o fato da iniciação em si não garante nada. Aí vai ser igual não receber. Então, a outra pessoa vai dar na mesma. Não vai ter diferença nenhuma. Aí vai contar as ações da pessoa, a sinceridade de cada um. Vai contar isso, não vai contar a iniciação. Iniciação tem que ser essas duas coisas. A seriedade da pessoa em querer seguir, entender o processo e seguir essas regras e regulações ao máximo da capacidade. Não vai tentar seguir tudo, principalmente aqueles interiores. Mas vai tentar as regras externas, ela vai prometer, vai cumprir. E as internas é o máximo que ela conseguir, de maneira honesta. Se ela falhar em alguma, ela vai querer esconder, principalmente do mestre. Ela vai aceitar, vai falar, não vai esconder de ninguém, vai seguir em frente, vai arrepender. Isso é sinceridade. E o mestre também tem que ser legítimo, ou digno, pelo menos. Significa o quê? Que ele está ali cumprindo uma missão dada pelo mestre dele ou pelo próprio Krishna, sem desejar nada material de ninguém. Isso é dignidade. Que é também muito raro hoje em dia. Então, se essas duas coisas tiver, a pessoa realmente quiser entender o que é Bhakti de maneira honesta, se ela for realmente honesta em querer seguir, sem querer, é simples e sincera no processo, precisa ser, por isso é que não entra se a pessoa tem qualidade material, se não tem, se ela é mal, se não foi, o passado dela, isso não entra em conta para Cristo. Olha, só olhar aí com quem que Jesus andava, com quem que São Prabhupada andou, a gente vai ver. São Prabhupada só com hippie, Jesus só daquele jeito. Então isso não importa, importa a sinceridade da pessoa em querer seguir. Isso que o mestre Krishna vai olhar. E também o mestre ser digno, sem querer extrair coisas materiais do discípulo, simplesmente sendo um meio para dar misericórdia para o discípulo. Se essas duas coisas acontecer, então o progresso vem. Aí ela realmente entrou na escola de Bhakti Yoga. Não é que ela se tornou um Vaishnava, tal, mas ela entrou na escola de Bhakti e vai progredir em Bhakti nessa vida. Aí, indo, máximo, né, progredindo sem parar, ela vai o máximo que tem. Mesmo se ela parar também e não ofender nem Vaishnava, né, e a conseguir um pouquinho, ela leva também para a próxima vida. Mas o ideal é praticar até o final da vida, progredir o máximo, e aí na próxima vida é garantido de ter um corpo humano, porque nada é garantido que vai nascer humano na próxima vida, mas se fizer isso, garante um corpo humano e começa na próxima vida de onde parou a devoção. E aí tem chance de progredir a partir daquele ponto uma vida inteira depois para progredir mais ainda. Aí cada vez mais perto daquele estágio final. A ideia é essa. Aí sim tem resultado. Isso é importante aí, a Lalita falou também. Então não é, hoje em dia, principalmente, não é muita desvantagem não estar iniciado, não precisa de muita pressa assim, não. E que também deu até palpitação aqui no coração de você falar que não adianta nada, não tem iniciação. Não é que não adianta nada. Falei que adianta que a pessoa está ganhando crédito e a oferta vai aumentando. Falei que no sentido real de Bhakti, que é o processo exterior de aquilo tudo, não vai acontecer. Mas adianta no sentido que ela está ganhando. Além de estar ganhando e também acho que
muitas coisas, né, interiormente, vai modificando. A nível de entendimento, modifica bastante a visão do mundo, várias coisas. Então, não é porque você falou de um jeito que eu acho que se eu tivesse ouvindo inicialmente, eu iria, assim, ficar muito, assim, talvez, desmotivada, mas, assim, esperançosa. De acordo com o Bhakti, porque talvez não consiga, talvez eles também não consigam diferenciar, porque quando eu falo Bhakti, talvez para vocês é uma coisa só. Mas quando fala Bhakti, vários tipos de Bhakti, né? Tem Bhakti igual quando a pessoa ganha Não, não é por isso. É Bhakti, mas tem Bhakti real, a coisa real, que é depois da iniciação. Então, Bhakti real e a outra Bhakti, que é alguma coisa relacionada com Bhakti, mas não pode ser chamado de Bhakti, realmente falando, mas tem alguma devoção ali, ela vai ganhando crédito, vai ficando forte na fé disso. E para muita gente já é muita coisa. É porque quando fala Bhakti, não existe um tipo de Bhakti, é várias, Arupsiddha Bhakti, Sanghasiddha Bhakti, Suddha Bhakti, vários níveis. Então, esse Sukriti também é Bhakti. Qualquer coisa, a pessoa recita o Maha Mantra. Aquela prática é chamada de Bhakti, um tipo de Bhakti. Aquela Bhakti está trazendo crédito para ela. Não pode ser chamada de real, da Bhakti que alguém iniciado sério está praticando, ou que um Vaishnava puro está recitando o mantra, por exemplo. Entendeu? Então tem diferença aí. Já está ganhando crédito. Júlia, falar? Não, Prabhu, eu deixei aberto a minha mãozinha, só foi isso. Mas ficou compreendido aí ou tem mais dúvidas? Se tiver. Não, foi muito boas perguntas que vieram depois, porque complementou algumas dúvidas minhas. Foi ótimo. Ficou dúvida aí, alguém? Eu estou acompanhando. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Verônica quer cantar? Consegue? Barra Mantra? Umas 4 vezes, depois. Pode ser depois do Haribo. Umas 2, 3 vezes. Tá. Vou tentar, tá, gente? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Falta mais uma? Haribol, Taigora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Taigora Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Taigora Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nath Karnidas Radha Vinod Bihari Radha Nayana Nath Radha Govinda Ki Jai Jai. Jai. Pad Padmam Vishnupa Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Vishnupa Shrimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Shri Rupa Guru Bhakta Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Jai. Satmark Sri Gaura Hari Ki Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Jai. Bhagavad Gita Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Jai. Jai. Shri Hare Bhakta Prabhat Pad Maharaj Ki Jai Namacharya Das Thakur Ki Jai Jai. Pavan Nityanand Ram Ki Jai Jai. Vatsalij Ki Jai Jai. Hari Nam Sankirtana Ki Jai Nitai Premanande Hari Hari Bol Haribo. Haribol. Obrigada, Prabhu. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão, Prabhu, gratidão. Valeu.